A gente. Pronto, então, bom, voltando aqui, o mesmo governo que se inicia, que sustenta, como eu comentei para vocês, o principal desafio não é nem acordar, porque graças a Deus nós acordamos todos os dias, né? Claro que uns acordam mais ou menos esse horário, outros acordam um pouco mais tarde, mas nós não acordamos. Mas o principal desafio que eu me propus a fazer e quis compartilhar com vocês, e glória a Deus que vocês aceitaram esse desafio, foi exatamente a gente ter em mente que nós precisamos ter uma direção diária. E essa direção diária, ela só é feita com disciplina. Esse é o principal desafio, disciplina. Eu até falei um pouco com a Sandra ontem que realmente o principal desafio é esse, é a manutenção dessa constância e diária. E pessoal, tudo que você vai fazer e ele fica constante, é porque é algo, primeiro, que você tem que colocar de uma forma leve. E é isso que eu vou explicar um pouco mais. Mas quando eu falo de forma leve, é no sentido de saber o seguinte: se você for colocar culpa em tudo aquilo que você deixa de fazer, você não consegue voltar para a estrada do caminho da liberdade, que você vai estar sempre se acusando. Eu contei aqui para alguns de vocês o que eu tive aí nos meus últimos meses aí, contornando, não é, resolvendo situações que ao longo da minha vida não estava resolvido. E aquilo estava me, vamos dizer, estava me deixando preso. E eu pude me libertar e foi uma liberdade assim imensa saber que eu poderia, vamos dizer, contornar, não, enfrentar aquilo que me sustentava, que me aprisionava durante vários anos. Hoje começamos o oitavo dia. Deixa eu colocar aqui. E o oitavo dia, pessoal, opa, deixa eu ver. É, Hoje, o desafio das primeiras é o oitavo dia. Já falamos da oração de abertura, então eu estou aqui com três telas. Então tem hora que são muitas telas, mas vamos lá. Vamos lá. Então, agora sim. Já falando da oração. Então, o problema não é começar, e nunca foi o problema começar. Tudo que nós começamos, nós começamos sempre com ânimo, com força, com disposição, vamos que vamos. Porque isso faz parte da nossa natureza humana. A natureza humana nossa tem essa capacidade de tudo que é novo se colocar de uma forma animada, vibrante, porque é novo. Até o momento que você vê, está no segundo dia. Então, quando chega no segundo dia, a gente começa a ter o que nós tínhamos, vou usar o verbo no passado, né? Porque uma das coisas que também estamos aprendendo é o linguajar, é a forma como nós nos falamos, né? E quando nós falamos, temos que falar com propriedade, com propósito, e não com vitimismo, e não com amargura, e não com condenação. Então, quando eu falo assim, aquilo que você começou de forma animada, o animado, aquilo que começamos forte, aquilo que começamos cheio de ideias, mas se nós não criamos um acordo interno, acordo interno claro, ele tem que ser claro. O que esse desafio vai me levar? O que ele vai trazer de benefício para mim? O que eu posso usar diariamente com esse desafio? Nós temos que ter claro qual o benefício, qual a troca. Porque, como eu falei, né? Tudo que você recebe, você tem que ter algo em troca. Se você está acordando de manhã, se você está se esforçando, é porque você tem que ter algo em troca. Só que esse algo em troca tem que ser muito claro. Não pode ser algo genérico. Eu quero ter uma gestão financeira. Tem que ser algo direto. E porque quando a gente fala genérico, a gente fala no todo. E o que nós estamos construindo aqui é dia a dia. Dia a dia. Então, um pouquinho cada dia. Não precisamos resolver tudo no mesmo dia, mas resolver ao longo dos dias. Quando o entusiasmo passa, pessoal, não sobra estrutura. Quando o entusiasmo passa, não sobra estrutura, e sem estrutura, a mente negocia. A mente começa a falar assim: olha, descansa um pouquinho, você merece.
Você merece descansar um pouquinho. Cara, ontem foi um dia muito estressante. Seu corpo está precisando de descanso. Depois você volta. Depois você pega o que foi falado. Descansa um pouquinho. E é esse o fato. A gente não tem que negociar com a mente. Nós somos o controlador da nossa mente. Nós somos o governador da nossa mente. E quando eu falo isso, é exatamente o fato de que quando a gente normalizar, quando normaliza, vou falar assim, quando a gente tenta buscar uma situação normal, uma situação leve, ela é difícil. Porque a gente coloca muita força, muita entonação, muita rigidez em várias coisas que a gente faz ao longo do dia. A gente tem que ser mais leve, pessoal. Eu tenho comentado com vocês a questão do trânsito. Pessoal, é impressionante como esse é um treinamento, isso aqui é uma prática, isso não muda assim. Mas quando eu me deparo com, eu falo motoqueiro porque você sabe a quantidade de motoqueiros que tem no trânsito, né? Mas quando ele veio, eu já venho, já começa a dar risada, começa a sorrir, porque eu já me preparo para falar a frase. Cuidado com o retrovisor, meu amigo. Meu irmão, obrigado. Porque isso, à medida que eu vou fazendo esse treinamento, internamente eu vou tendo o quê? Um relaxamento. Eu vou tendo um controle, né? E é isso. Tire a culpa e traga a consciência em tudo que você faz na sua vida. Se está sendo difícil para vocês ou para nós aqui ter essa constância, ter essa disciplina, comece a olhar de uma forma sem culpa. Aquilo que eu comentei nas primeiras aulas. Se isso está acontecendo, parabéns, você está no treino. Está no treino. Mas o importante é que você não pare por causa dessa colocação que não tem constância, que não tem disciplina. Se você falha um dia, se você falha outro dia, volte no terceiro. Mas volte com o coração aberto, coração disponível e o coração principalmente assim, grato, porque você está mudando algo que ao longo da sua vida ou da nossa vida nós trouxemos de uma forma como algo que fosse normal, tá? E não é normal. Então, disciplina, mais uma vez. Deixa eu colocar aqui. Disciplina não é rigidez. Não é rigidez. Disciplina não é viver preso, é viver protegido. Quem não cria uma rotina, se nós não criamos uma rotina controlada por nós vamos virar sempre refém do improviso. É improvisar todos os dias no levantar. É acordar já pensando nas contas que vai pagar. É acordar correndo porque está atrasado. É acordar correndo porque se não fizer agora não vai fazer mais. Pessoal, esse é o ponto principal do nosso desafio aqui. Quem não governa o horário, quem não governa, quem obedece ou quem determina, e principalmente quando a gente fala no cansaço, hoje é quarta-feira, né? Meio de semana. Graças a Deus que é meio de semana. E nós temos ainda mais outros dias para passar. Então, a gente começa a colocar que o cansaço faz parte do dia a dia. Até Jesus cansou, mas ele não ficou colocando palavras no sentido de valorizar o cansaço. Ele quis colocar o cansaço como uma fase de um dia. Nós temos um corpo, né? Nós habitamos um corpo e ele é físico. Então é importante colocar que a disciplina não tem que tirar a liberdade. A disciplina tira o caos, pessoal. Esse é o ponto. A disciplina não tira a liberdade, mas ela tira o caos. Se todos nós estamos nos colocando numa posição de mudar algumas das nossas áreas, ou todas as nossas áreas da nossa vida, nós temos essa condição porque nós somos o governador da nossa vida. É importante saber que somos nós que governamos aquilo que nós temos que fazer. Claro, sempre com a direção do Pai. Porque é aquilo que eu falei, quando eu compartilho com o Pai, ele com certeza vai me dar a direção correta. E cabe a mim ser firme e forte a seguir. O ponto importante é exatamente isso, né? O governo consciente do dia que eu coloquei aqui, quebrando crenças limitantes. Pessoal, crenças limitantes, ao longo da minha vida, eu criei crenças limitantes.
Até tinha uma linha que dinheiro não era bom. Quem tinha dinheiro é quem não acreditava em Deus. Quem acreditava em Deus tinha que ser pobre. Olha que pensamento que eu tinha. Para mim, dinheiro era uma, vamos dizer assim, era algo do demônio, era algo do diabo, certo? E isso foi criado por algumas circunstâncias, por uma questão que olhava-se uma pessoa que tinha uma, vamos dizer assim, uma boa condição financeira, e essa pessoa, por algum motivo, não tinha Deus no coração, a pessoa tinha uma forma de ser diferente ou ruim, e isso era linkado à questão porque ele tinha dinheiro. Quem tem dinheiro não tem humildade, não é uma pessoa boa e tudo mais. Glória a Deus, ao longo dos anos eu fui percebendo que isso era uma crença limitante. Sou contador de formação. Por muitos anos da minha vida, eu entendi que meu salário tinha que ser consumido todo no final de todo mês. Que investimento era só para pessoa rica. Quem é rica? Então, quando eu olho essa disciplina não é rigidez, não é dureza, a constância não é força bruta, eu estou tentando colocar para vocês que existem crenças limitantes que nós temos que sim ultrapassar. E nós vamos ultrapassar. São 30 dias, nós estamos no oitavo. Nós também, como seres humanos, nós queremos o resultado de forma imediata. Pessoal, é só você olhar assim, já passaram 7 dias. Olha quanto nós já avançamos. Se por algum motivo alguém faltou um dia, pessoal, não tenha dúvida. O fato de você voltar é uma vitória. Porque em alguns momentos da sua vida você começou algo e parou, simplesmente parou. Tá? Então, o retorno é uma vitória. É como tem naquele texto bíblico, né? Que fala exatamente que o filho saiu da casa do pai, querendo levar a parte dele, e depois de anos e anos gastou tudo e voltou para a casa do pai. Mas ele voltou com sentimento de perda total, que ele não merecia ser o filho do pai. Mas quando o pai viu o retorno dele, foi grato a Deus pelo retorno e foi uma vitória. Então, possamos colocar exatamente nessa linha. A disciplina, constância que a gente comenta muito no nosso dia a dia, não é força. É um acordo renovado todos os dias. Por isso que é todos os dias. Nós não vamos terminar a disciplina e constância. Se eu pudesse dar um recado para você, então eu falaria assim, pessoal, desculpa, disciplina e constância tem que permanecer sempre. Porque estamos repetindo, ou melhor, vamos colocar na frase correta. Então, repetindo até esse momento, nós falamos sobre o acordar, nós falamos sobre governar, nós falamos sobre alinhar e nós falamos sobre escolher. Hoje, no oitavo dia, pessoal, entramos em um ponto que para mim é bem decisivo, exatamente quando a gente olha o que nós já fizemos. O que sustenta é o que começou bem. E o fato de você ter, vamos dizer assim, estar incomodado porque na sua visão você não está sendo disciplinado, você não está sendo constante, é um bom sinal. Porque você está aqui. Você pode até falar assim, mas eu preciso trabalhar essa disciplina, preciso trabalhar essa constância. Sim, precisa trabalhar, e é todos os dias. E não vai ficar só nesses 30 dias, pessoal. Você todo dia, quando acorda, quando Deus te acorda, você mais uma vez, Deus, obrigado pelo acordar. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já tem me traído. Obrigado pela noite de descanso. Mas obrigado pela possibilidade de renovar tudo aquilo que eu preciso renovar na minha vida. Porque se você fez algo ontem, melhore hoje. Sempre vamos ter a oportunidade de melhorar todos os dias. É o tal da melhoria contínua, né? Que é um termo muito usado aí no mundo, vamos dizer assim, no mundo de negócios, né? A melhoria contínua. Ontem a Sandra estava aqui em casa e eu mostrei para ela um pequeno resumo que eu fiz, porque eu sou muito visual.
eu tenho que falar, mas eu tenho que ver. E eu trouxe para ela, eu fiz umas anotações, né, dos meus objetivos, das minhas metas para esse ano, coloquei no meu caderno, porque eu tinha que estar vendo. Mas ali estava uma abertura detalhada. Eu procurei fazer de uma forma resumida, para fazer como se fosse um checklist. O que é que eu fiz hoje? O que é que eu não fiz hoje? E aí, o que eu não fiz hoje, eu não vou ser, meu Deus, não fiz hoje, não mereço. Deus, me dá força, sabedoria para contornar e avançar, mesmo tendo essa falha hoje. Perdão por essa falha, por ter deixado de fazer algo, mas no dia seguinte estarei fazendo. É isso, pessoal. E mais uma vez, isso é um treinamento, isso é uma prática. Muitas coisas que nós estamos fazendo aqui, talvez a gente não tenha feito em nenhum momento da nossa vida. Eu quero colocar isso para vocês, assim, temos que ter disciplina, sim, temos que ter essa constância. Mas não coloque esse peso, que na minha visão, ela é excessiva quando a gente declara com aquela voz, ai, eu não sou disciplinado, eu não sou constante, eu falhei. Eu sempre falo que eu tenho algumas características que eu tenho que usar também aquilo que eu entendo que eu faço de forma correta, mas eu também tenho que colocar que todos os dias eu tenho algo a ajustar. Por isso que eu fiz essas minhas metas e os meus objetivos. Um deles é exatamente ser constante e ser disciplina. Essa palavra disciplina e constante aparece na minha meta, ou no meu objetivo. Nós estamos hoje, é o 28º dia do ano de 2026. Será se os 28 dias do santo foi perfeito? Jamais, isso nunca vai ser perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Então falhamos, falhei sim alguns dias, mas isso não me paralisou. No dia seguinte eu estava lá. E com o coração feliz de estar lá, né? Porque eu tenho buscado exatamente colocar isso. O que pode quebrar a constância, primeiro é uma expectativa irreal. Como eu falei para você, nós seres humanos, nós temos, num primeiro momento, um entendimento que tudo tem que vir de uma forma rápida, a transformação tem que ser vista no momento seguinte, no dia seguinte. Por isso que eu até coloquei, o desafio são 30 dias. E, pessoal, 30 dias, algumas coisas que nós ainda não vimos, muitas coisas, nós estamos no 8º dia. E o que você precisa, o que nós precisamos fazer é o seguinte, não é o tudo ou nada. Não tem aquela, é tudo ou nada. Não, não é isso. Vamos quebrar, sim, padrões que nos têm acompanhado por anos mesmo. Constância não é quebrada por grandes concessões. Constância não é quebrada por grandes concessões. Nós, muitas vezes, quando nós queremos mudar, a gente só entende que a mudança só se for grande. E no dia. Se no outro dia não tiver, não fiz. Porque se a constância não é quebrada por grandes concessões, ela é quebrada por pequenas concessões diárias. Diárias. Pequenas concessões diárias. Se eu falar assim, hoje eu mereço descansar. Sim, mas você já descansou. Você já descansou. Quando você está na cama, acorda e fala assim: vou ficar um pouquinho mais, hoje eu mereço descansar, mas você já descansou, não tenha dúvida disso. Tá? É, se hoje, só hoje, só vou descansar um pouquinho hoje, não vai fazer diferença. É esse o ponto que eu colocar. Quando a gente dá essa possibilidade para a mente, essa concessão para a mente, a gente sai do caminho ou do trilho que nós decidimos para nós. Quando nós começamos o seguinte: eu quero ser governador do meu dia. Eu quero ser governador de tudo aquilo que eu venho a fazer. Eu quero e vou tomar as decisões de acordo com a direção do Pai. Eu vou compartilhar com o Pai. Tudo aquilo que eu venho a fazer, vou pedir o aconselhamento do Pai. Ele vai me aconselhar e eu vou fazer. Então, as coisas têm que ser colocadas dessa forma. O que isso vai trazer de benefício? E isso não é que você vai deixar de ser humilde quando você fala assim, o que é que vai trazer de benefício? Porque eu já escutei em alguns momentos da minha vida, fala o pessoal assim, tá bom, você quer que eu faça isso? Quanto é que você vai pagar?
todo o esforço, ele merece uma compensação, ou uma recompensa. Depende da forma, depende da entonação que a pessoa fala, né? Muitas vezes está normalmente, pelo menos para mim, quando você faz algo, é claro que você tem que receber algo, ou em troca, né? Mas o importante é que a mente não precisa de argumentos fortes, pessoal, porque ela só precisa de brechinhas para poder controlar ela mesma, a nossa mente. Então, não vamos dar essa oportunidade, porque existe até um texto bíblico que a maior parte de vocês, ou todos vocês devem conhecer esse texto bíblico, que é o princípio espiritual mesmo. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Deus está nos vendo aqui e Ele não quer que você faça essa mudança grande hoje. Mude tudo hoje. Porque Ele sabe que isso não tem o quê? Não tem a base, não tem a sustentação. Ele quer que você faça um pouquinho todos os dias. Mas tem que fazer, tem que ter um avanço. Não é só querer fazer, temos que fazer. Por isso que eu criei meu checklist. Fiz, não fiz, fiz, não fiz. Funciona para mim. Não sei como cada um de vocês. Então, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Porque é isso. Deus escreveu dessa forma. Acordos vence motivação. Quando eu preparei esse material, porque eu sei, a motivação oscila, os acordos permanecem. A disciplina, mais uma vez, nasce de decisões pequenas. Porque a motivação vem e vai. Os acordos permanecem. Quando você depende de vontade, somente de vontade, você oscila. Agora, quando você depende de acordo, faça um acordo com você e com Deus. Você permanece. Mas não é aquele acordo só de falar. É o acordo do coração. Sabedor que você falha, mas que Deus está ali para te sustentar e levantar no momento seguinte. Claro, se você quiser. Governo não pergunta se está fácil. Pessoal, isso é que me dá motivação, porque eu sei que não é fácil. É isso que me motiva todos os dias. Segunda-feira na empresa teve uma palestra falando sobre janeiro branco, que é a questão da consciência, né, da questão mental, né, que hoje é um tema muito debatido. Talvez alguém podia falar, Sandra, você está fazendo alguma coisa voltada a esse sentido? Pessoal, a pergunta foi feita assim, o que é que faz você amanhecer motivado? Aí muitas pessoas falaram assim, minha mãe, minha filha, meu filho, ah, meu trabalho. E eu falei simplesmente, claro que as pessoas falaram as mesmas coisas que eu, talvez com outro nome. Eu falei, Deus. Quando Deus me acorda, é sinal que eu tenho algo a fazer. Então não existe motivação melhor do que essa. Não existe. Que se Deus me acorda, então eu não vou fazer outras coisas. Deus está me acordando. Então, disciplina nas decisões pequenas, porque governo executa o que foi decidido. E se eu governo a minha vida, e eu governo a minha vida, não é se eu governo a minha vida, eu vou tomar as decisões corretas. E mais uma vez, não quero facilidade. Eu quero enfrentar tudo que eu tenho que enfrentar, porque Deus falou, nessa vida terás aflições, mas tenha bons ânimos que eu vencer a morte. Está na Bíblia, pessoal. A Bíblia não está dizendo assim, você vai ter um mar de rosas, tudo vai ser perfeito. Não. Não é mudar tudo, é sustentar uma coisa de cada vez. Para ser mais claro, um horário, um hábito, uma decisão. Realmente, é isso o combinado. Quem tenta mudar tudo de imediato não sustenta nada. Quem governa o pequeno constrói o grande. Quando eu comecei, compartilhei com Deus, Deus falou assim para mim, Sandro, grandes coisas não se faz sozinho. Grandes coisas não se faz de uma forma fácil. Grandes coisas têm que ter o quê? Uma constância. Nenhum
prédio de 100 andares é construído em um dia. A sua vida não foi construída em um dia. Eu falo assim, quando eu comecei a estudar, eu não sabia nada no primeiro dia, mas eu sabia que eu tinha 5 anos a enfrentar. Então, a prática do dia de hoje, o que é que nós vamos colocar como prática? Pessoal, e é isso. Quando eu tenho colocado muito essa questão da prática, de fazer algo, é fazer mesmo. Eu coloquei até ali na frase, anote e cumpra. Pode ser algo simples, pessoal, não é uma mudança assim que vai tudo. Faça uma coisa um pouquinho mais todos os dias. Vou dar um exemplo aqui. Se você tem que chegar todos os dias às 8 horas, e você sempre chega às 8h10, 8h15, 8h20, chega às 7h50. Se você chega todos os dias, né, em algum lugar, e você fica tímido em dizer bom dia para a pessoa. Fica, bom dia, você tem um dia abençoado. Se você tem contas para pagar, saiba que você já teve contas para pagar e já pagou. Começa a mudar esse adicional. Só que agora você tem um adicional muito maior. Você tem um controle, você tem um governo. A mudança financeira, ela não começa num dia. Pessoal, eu estou trabalhando aí com um pessoal aí há 3 anos. E eu até brinquei assim, na próxima Copa, que é esse 2026, nós vamos ter uma mudança, quando nós começamos lá em 2023. E chegamos na Copa. 2026 está a Copa. Mas não é a Copa do Mundo na questão do futebol. É a nossa Copa. E nós somos vitoriosos. O que eu gosto de colocar é exatamente assim. Nós somos vencedores porque nós estamos aqui no 8º dia. E nós vamos ser mais vencedores ainda. Não é chegar no 30 dia, ou no 30º dia. É continuar. Continuar com... Se é algo que você tem algo em troca, você está recebendo algo em troca, por que desistir? Por que mudar? Você só tem que melhorar todos os dias, melhorar. É esse o principal desafio nosso. É manter todos os dias isso que nós estamos construindo agora. Porque quando eu, só para fazer o encerramento, e colocar, é claro, que a gente tem desafios todos os dias. Mas quando nós colocamos que esse desafio eles precisam ser encarados, eles precisam ser superados, que você está tendo esse governo. Ontem, só para, antes de falar minha palavra final, ontem eu conversei com um rapaz que trabalha comigo, e uma das coisas que ele trouxe para mim é que quando ele veio, nasceu na Bahia e veio para São Paulo, ele trouxe que tem, é algo muito comum no Nordeste, que as pessoas falam assim, ele tem uma tia que mora aqui em São Paulo, então ele pensava assim, a minha tia é rica porque ela mora em São Paulo. Eu vivenciei isso quando eu cheguei no Nordeste, depois que eu vim aqui para São Paulo. Só que essa riqueza, hoje eu falo, eu sou rico hoje, mas rico do quê? Da palavra do Pai. Porque eu falei para ele, olha, lá no passado eu tinha uma forma de encarar quando a pessoa falava desse jeito, assim, ou muitas vezes nem falava, né, mas comentava com o outro, né? Mas quando eu fui o ano passado em Maceió, e meu sobrinho, eu fui fazer uma atividade física com ele tem um personal. E após o término dessa atividade física, nós voltando para casa, ele falou, tio, o meu personal perguntou se o senhor era crente. Falei, por quê? Eu falei que eu era crente? Ele falou, não, você não falou. Sua forma de ser, a sua forma de falar, mostrou isso para ele. Glória a Deus! Glória a Deus! Crente não é um rótulo. Ser crente é aquele que crê no Senhor, independente de placa de igreja. E glória a Deus, temos várias igrejas. O importante é que a gente creia naquele que nos criou. E que todos os dias a gente saiba que é isso que nós temos que fazer todos os dias, buscar ultrapassar desafios. E eu tenho certeza que nós vamos sim. Já estamos ultrapassando e vamos continuar ultrapassando. Então, disciplina não nasce do esforço, nasce do alinhamento. Constância não nasce da cobrança.
nasce do governo. Amanhã, pessoal, continuamos e vamos continuar fortalecendo essa base. Hoje você não precisa fazer mais nada, só precisa fazer melhor, tá? Então, hoje você não precisa fazer mais nada, só precisa fazer melhor. Então, vamos fazer melhor, fazendo a nossa oração de encerramento. Então, quem puder, feche os olhos. Pai, mais uma vez, obrigado por esse momento. Obrigado por o Senhor compartilhar conosco que não é somente na força, Pai, é no governo. Que possamos governar o nosso dia com base na tua instrução, com base na tua orientação. E qual é maravilhoso saber que o Senhor está aqui no meio de nós. Sabedor eu sou que tudo aquilo que eu venho a fazer, que tudo que nós viemos a fazer, vai ser com base na tua direção, porque confiamos em ti, Pai. E confiança não é só falada, confiança é com atitudes, com ações. E vamos ter, sim, Pai, todos os dias da nossa vida, desafios, lutas, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, a vitória é certa. Isso eu creio. Creio, como se eu creio que nesse momento, todos que estão aqui estão recebendo exatamente essa tua palavra. Filhão, estou contigo e vamos avançar. Seguimos juntos. Por isso, mais uma vez, agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar. Mas agradeço também o que vocês colocaram ontem lá na pesquisa, lá na enquete, e eu falo até para vocês que é o seguinte: a enquete veio em cima do que já estava preparando para o dia de hoje. Então, disciplina e constância. Foi uma das mais votadas, se não foi a mais votada, mas nós temos outros pontos. Importante que aquelas perguntas, ela tem sim um intuito, trazer vocês para o que nós estamos fazendo. E glória a Deus, vocês estão participando, tá? Porque isso, se eu tiver que fazer algum ajuste nos materiais que eu estou fazendo, eu faço alguns ajustes. Mas quando aquilo que eu vejo relata o que já estão preparando, mais uma vez só reforça que nós estamos no caminho certo, que Deus nos tem guiado, mas principalmente Deus nos tem dado a oportunidade diária. Não fique com a sensação que você está perdendo. Tenha certeza que nós estamos ganhando e você está incluso dentro desse nós. Então, Amém. ao longo do dia, faça uma pequena mudança. Pequena, pessoal. E pequena não é desmerecer. É pequena porque é um pouco todos os dias. Se você soma todos os pequenos, se torna grande, como eu te falei. Ok? Fica com Deus. Não Ok, sei se colocou a amém. prática aí, mas Amém. vamos em frente, tá? E amanhã estaremos aqui. Em nome de Jesus, estaremos aqui. Fique com Deus aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. É, Tchau, tchau. amém.